Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu volto a essa tribuna, senhor presidente, na tarde de hoje, para falar que o governo, mais uma vez, deixou de fazer a correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física nesse país. Com isso, o governo aumenta a carga tributária desse país de uma forma disfarçada. Aumenta a carga tributária real de uma forma disfarçada, camuflada. O tempo passa, o tempo voa. Nós já estamos com quase um quarto do ano passado e até agora o governo não fez a correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda. Isso, para mim, senhor presidente, é inaceitável. Não dá para aceitar isso e eu tenho que vir a essa tribuna fazer esse alerta. Porque no meio de tantas denúncias, de tantas coisas erradas no país, isso vai passando, o governo, isso é uma cortina, coloca uma fumaça para as pessoas ficarem só prestando atenção nas denúncias, e o governo não faz a correção dos limites de isenção da tabela. E prejudica quem? Prejudica os assalariados, que têm que pagar mais impostos, que estão pagando mais impostos do que deveriam. Tem um estudo, senhor presidente, do Sindifisco, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que diz que nos últimos 20 anos, tomando parte do governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma, esses três governos, a tabela do imposto de renda está defasada, tomando como base a inflação do período, em 83%. Isso faz com que as pessoas estejam pagando mais impostos do que deveriam estar pagando. Eu não tenho como concordar com isso. No ano passado, nós tivemos um IPCA de 6,29%. Um IGPM de 7,17%. Ou seja, ao não corrigir os limites de isenção da tabela, nessa porcentagem, o governo está aumentando essa porcentagem de forma indireta na carga tributária e fazendo com que as pessoas paguem mais impostos do que deveriam estar pagando. O Brasil já tem a maior carga tributária dos BRICS. Maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso acreditar que todos esses países dão conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira e o Brasil, com uma carga tributária desse tamanho, não dá conta das suas responsabilidades. E ao invés de fazer o que deveria ser feito, que é reduzir a carga tributária para incentivar a geração de emprego e renda nesse país, para ajudar a desenvolver esse país economicamente, não, aumenta a carga tributária de forma disfarçada, mesmo tendo uma carga tributária que já é a maior dos BRICS. Esse é um tema importante, precisa ser falado aqui sim. Meu lado não é partido, não é governo, meu lado é o lado do contribuinte brasileiro. É esse que eu represento aqui nessa casa. E é a esse que meu mandato serve. O que o governo deveria fazer é cortar gastos, qualificar melhor o seu gasto, ter mais critério na hora de gastar cada centavo do dinheiro público, cortar privilégios, cortar gastos supérfluos. O Brasil é uma imensidão de gastos supérfluos no governo. Ministros vão viajar todo final de semana de avião da FAB. Para quê? É aí que tem que estar gasto o dinheiro do contribuinte. É carro oficial, é aluguel de prédio. É uma imensidão de cargos comissionados em número muito superior ao de outros países. E voltar a dizer que o governo tem gastos em excessos que não deveria ter. Cargos comissionados em excessos, secretarias em excessos, agora terceirizados em excesso, que é uma forma de ter cargos comissionados camuflados. Não aparece o número de cargos comissionados, mas vai lá, contrata uma empresa, e muitos são indicados por políticos.
Ou seja, há uma série de gastos em excesso. O governo precisa cortar esses gastos, qualificar melhor o gasto público, ter mais critério na hora de gastar cada centavo do dinheiro do contribuinte. Isso é importante. Eu, no meu mandato, cortei gastos e fiz a minha parte, cumprindo a minha responsabilidade, minha obrigação e fazendo a minha parte, desde o meu primeiro dia como senador. Abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem, abri mão de toda a verba indenizatória, reduzi a minha verba de gabinete, reduzi o número máximo de assessores de um gabinete de 55 para apenas 12, reduzi a verba para a contratação de assessores, abri mão do plano de saúde dos senadores, que é vitalício, inclusive, abri mão da aposentadoria de parlamentar, abri mão de toda a cota de atividade parlamentar. Com essas medidas, só a economia direta do meu gabinete aos cofres públicos, nos 8 anos, será de 16 milhões e 700 mil reais. Medidas todas tomadas em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. Agora, o governo federal precisa também cortar os seus gastos. O legislativo tem que reduzir o seu custo para o contribuinte, o judiciário tem que reduzir o seu custo para o contribuinte, mas o governo também tem. O governo tem uma série de gastos que não dá para aceitar. O que explica, por exemplo, os ministros viajarem todo final de semana de avião da FAB para os seus estados? O que explica isso? O que explica chegar em qualquer repartição pública e ter uma multidão de gente ali? O governo tem que ser mais eficiente, qualificar melhor o gasto público, ter mais critério e também criar a meritocracia no serviço público, criar um sistema de metas e resultados. Agora, senhor presidente, só para encerrar, agradecendo Vossa Excelência o tempo, apenas dizer que no que condiz a correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda, é absolutamente inaceitável que o governo faça a população pagar mais impostos do que deveria estar pagando ao não corrigir os limites da isenção da tabela do imposto de renda na virada do ano. E nós já estamos chegando a 1/4 do ano, no final de março, e até agora o governo não corrigiu os limites de isenção da tabela do imposto de renda. E com isso, ele faz com que o assalariado nesse país tenha que pagar mais imposto, esteja pagando mais imposto do que deveria. Tabela essa que já está defasada nos últimos 20 anos em 83%. Eu apresentei um projeto nessa casa, o PLS 355 de 2015, que garante a correção, ano após ano, dos limites de isenção da tabela, pela inflação do período, mais 1%, até que a defasagem seja completamente recuperada. Agora, dessa forma, não é correto o governo fazer. O governo está aumentando carga tributária de uma forma disfarçada e eu queria fazer um apelo a essa casa que votasse o meu projeto e ao governo que tivesse a sensibilidade e que corrigisse os limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Obrigado.